Fala pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da videoaula de hoje é multiplicação com números inteiros. Primeiramente, gostaria de falar para vocês o que vem a ser a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que uma simplificação de uma adição de vários termos semelhantes, termos iguais. Então, ao invés de a gente fazer, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, a gente pode simplificar isso fazendo duas vezes a quantidade de vezes que ele se repetiu. Como que a gente sabe que a operação é de multiplicação? Ela pode ser representada de três formas e eu vou citar um exemplo de cada uma das três formas para que vocês saibam essas formas da representação. Então a primeira delas, usual, por exemplo, 2 vezes 3. A gente pode utilizar essa forma para representar a multiplicação. Também podemos fazer 2 vezes 3, dessa forma, com um pontinho. E uma outra forma também, 2 vezes 3, utilizando o asterisco. Essa forma, essa terceira forma é muito comum quando a gente faz, por exemplo, as operações usando a calculadora do computador. E existe ainda uma outra forma, que seria essa aqui. Quando existe um número fora dos parênteses e logo em seguida já vem os parênteses, sem nada entre os dois. Então isso aqui a gente também entende como uma multiplicação. Então são três formas com sinais que representam a multiplicação e essa quarta forma aqui que seria um número seguido dos parênteses. Termos da multiplicação, que vem a ser os termos da multiplicação. Na multiplicação nós temos o multiplicando e o multiplicador. Só que de uma maneira mais fácil e mais simples, a gente pode chamar os termos da multiplicação como fatores. Então a gente vai ter um fator multiplicado por outro fator. O resultado dessa multiplicação a gente chama de produto. Certo? Então existe uma frase que se aprende lá bem cedo nas séries iniciais: a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Porque quando a gente tem fator vezes fator, independente da maneira como a gente usa esses fatores, como a gente coloca a posição deles, o nosso produto, ou seja, o nosso resultado final, ele vai ser o mesmo. Então eu posso escrever 2 vezes 5 e eu posso escrever 5 vezes 2. O produto dos dois será o mesmo, que é 10. Para falar sobre a multiplicação agora no campo dos números inteiros, a gente precisa de um terceiro item bastante importante, que é a regra de sinais. E aí eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo um link para a minha videoaula sobre adição e subtração de números inteiros, onde eu também abordo as regrinhas de sinais de maneira bastante clara e objetiva. Para quem não assistiu, procura assistir. Quem assistiu e por um acaso não entendeu, eu vou tentar resumir da forma mais simples. O que vem a ser as regrinhas de sinais? São basicamente duas regras. Quais são essas duas regras? Quando a gente tem dois fatores com sinais iguais e quando a gente tem dois fatores com sinais diferentes. Então, o que acontece quando a gente tem dois fatores com os mesmos sinais? A gente vai fazer a multiplicação desses dois fatores e no produto, ou seja, no resultado, a gente vai substituir esses dois sinais iguais por um sinal de mais. Ou seja, o produto de dois fatores com sinais iguais será positivo. Já o produto de dois fatores com sinais diferentes será negativo. Então gravem bem essas duas regrinhas de sinais, porque elas vão ser muito importantes na resolução dos exercícios sobre multiplicação com números inteiros. Resolvendo multiplicação com números inteiros.
Então, para a resolução, eu trouxe aqui 5 exemplos para demonstrar como a gente faz a resolução das operações de multiplicação e como a gente faz a aplicação das regrinhas de sinais. Então, nesse primeiro exemplo ali, nós temos menos 2 vezes menos 4. Então, eu estou utilizando aqui um dos tipos de representação da multiplicação. E a gente tem aqui dois fatores. Um fator é o menos 2 e o outro fator é o menos 4. Primeira coisa que a gente faz, observa os sinais para se efetuar a regra de sinais. Então, os sinais são o quê? São iguais. Se eu tenho dois sinais iguais, a gente substitui por um sinal positivo. E a gente efetua 2 vezes 4, que é 8. Ou seja, tem os fatores menos 2 e menos 4, o nosso produto mais 8. Segundo exemplo, temos dois fatores com sinais contrários, com sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, a gente substitui por um sinal de menos. 10 vezes 3, 30. Então, tem os fatores mais 10, menos 3, o produto menos 30. E aqui observem uma outra forma de representação da multiplicação. Na letra C, eu tenho 5 multiplicado por menos 3. Então, eu tenho o fator 5, fator menos 3. Lembrando lá também da aulinha de adição e subtração de números inteiros, que o 5 ele pode ser representado quando positivo dessa forma ou com um sinalzinho de mais na frente. Então, os dois significam a mesma coisa, representam um valor positivo. Então, eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Sinais diferentes, a gente troca por um sinal de menos. E 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho o fator 5, fator menos 3, produto menos 15. Lembrando que esse sinal ele é muito utilizado quando a gente está fazendo cálculos utilizando a calculadora do computador. Letra D, eu tenho 4 e entre parênteses menos 6. Lembrando que essa aqui também é uma forma de representar a multiplicação quando a gente tem um algarismo seguido de parênteses. Então esse 4 ele também não tem sinal, então ele pode ser entendido como mais 4, que multiplica o menos 6. Sinais diferentes, a gente substitui por um sinal de menos. E 4 vezes 6, 24. No último exemplo aqui, eu trouxe uma multiplicação com mais de 2 fatores. Então aqui a gente tem uma multiplicação com 4 fatores. Nesse cálculo eu vou dar para vocês duas ideias de calcular. A primeira seria a ideia por partes. Então a gente pode começar multiplicando os dois primeiros fatores e vai copiando o restante do cálculo. Então eu tenho quais sinais aqui? Sinais negativos. Se os sinais são iguais, a gente substitui por um sinal de mais. 2 vezes 4, 8. O restante do cálculo a gente copia. Então, vezes menos 5, vezes mais 3. De novo, vamos pegar os dois primeiros fatores. Então, eu tenho mais 8 vezes menos 5. Os sinais são o quê? Diferentes. Então, eu tenho mais com menos, sinais diferentes, a gente substitui por um sinal de menos. 8 vezes o 5, 40. Copio o restinho, ou seja, vezes mais 3. Para finalizar, a gente multiplica os dois últimos fatores restantes. Então, eu tenho menos 40 mais 3, sinais diferentes. Substituímos por um sinal de menos. 40 vezes 3, 120. Então, essa seria uma forma de fazer. Qual seria a outra forma de fazer? Vocês também poderiam multiplicar os dois primeiros fatores e os dois últimos fatores, e depois multiplicar os dois resultados. Chegaria no mesmo resultado de menos 120. E uma terceira forma ainda de se fazer seria a forma direta. Então, primeiro fazemos a regra de sinal com todos os 4 fatores, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos, e multiplicaríamos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 3, 120. Então, 3 formas para se resolver a mesma operação. Escolham a mais fácil para vocês. Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações referentes a novos vídeos, compartilhe o link dos vídeos com os seus colegas
Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.